Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós queremos, nesta oportunidade, compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos em nossa série de mensagens sobre evangelismo. E hoje vamos considerar, para a nossa meditação, o texto em 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 até o verso 9. Nesse texto, o fundamento do evangelismo é descrito de modo objetivo no versículo 9. Vejamos o que diz a palavra. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo, ele sustenta os nossos esforços evangelísticos. Eu trago como título para a mensagem de hoje, chamados a proclamar Jesus. Quando o apóstolo Pedro escreveu esta breve carta, foi um pouco antes da primeira leva de perseguições severas que matou muitos cristãos. Pouco depois, o imperador Nero ele enlouqueceu e provocou um incêndio que destruiu metade da capital romana. Quando os romanos enfurecidos reagiram ao incêndio criminoso de sua amada cidade, Nero encontrou o bode expiatório ideal, perfeito para seu crime: os cristãos. A igreja que se encontrava ali no Império Romano, ela não estava preparada para enfrentar a fúria do imperador. Eles não a mereciam, na verdade, e não tiveram nenhuma forma de antevê-la. Esta perseguição caiu sobre eles com uma grande avalanche. O apóstolo Pedro, com o coração de pastor, ele ansiava ajudar esses cristãos a pensar de maneira correta sobre as provações que sofreriam. Parte do sofrimento lhe seria tão terrível que muitos cristãos seriam mortos. Assim, enquanto as chamas fechavam o cerco sobre os cristãos em Roma, Pedro calmamente os cercava com os cuidados pastorais, lembrando-os de sua tão grande salvação. Poderíamos, portanto, pensar que essa carta estivesse repleta de consolo, de encorajamento, referente a todas essas provações que a igreja passava. Muito embora Pedro ofereça esse conforto, esse encorajamento, a tônica de sua carta é que eles foram salvos para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em meio a essa perseguição sem precedentes, Pedro chamou a igreja para a tarefa do evangelismo. Ele lhes lembrou de sua salvação, lembrou-lhes do seu Salvador, da necessidade de representar Cristo, independente das circunstâncias que viviam. Não estamos, queridos, apenas promovendo o Evangelho, mas sim, nós estamos promovendo o próprio Senhor Jesus. Sabe, não explicamos apenas a palavra de Cristo, mas sim nós explicamos a pessoa de Cristo. Nós estamos chamando as pessoas a um novo relacionamento com um Deus vivo. Estamos chamando as pessoas a um novo relacionamento com Deus encarnado em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, nós existimos para glorificar a Cristo, para proclamar o seu Evangelho. Nós fomos chamados a isso. Nós somos destinados a isso e não devemos ser intimidados pelas circunstâncias. Vivemos agora um período difícil na nossa história. Mas a igreja não deve se recolher, a igreja não deve parar. Pelo contrário, nós devemos prosseguir proclamando a esperança que possuímos em Cristo. Com gentileza, com amor, com perseverança. Sabe, para efeito de estudo, nós vamos dividir esse trecho das Escrituras em 6 tópicos. Primeiro, Jesus, a pedra viva,
versos de 4 a 5. Diz assim: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Depois que o apóstolo Pedro nos exorta a uma vida de santidade, a uma vida de serviço a Cristo, os versos de 1 até o verso 3, nós somos exortados a proclamar o Evangelho. Isso porque o nosso testemunho de vida, bem como o nosso crescimento espiritual, está ligado à proclamação que fazemos do Evangelho. Nós somos testemunhas vivas, e como disse o apóstolo Pedro no verso 4, nós somos pedras vivas da palavra do Senhor. E para Pedro o Evangelho era muito simples: pregar Jesus Cristo. E é exatamente isso que ele faz, proclamando Jesus como pedra viva. Agora, para chamar Jesus de pedra viva, isso traria lembranças doces e amargas ao apóstolo. 30 anos havia se passado desde que Jesus havia feito uma pergunta aos seus discípulos. E Jesus perguntou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16, verso 13. E depois de algumas respostas populares, Pedro respondeu com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em resposta, Jesus lhes disse: Tu és pedra. Isso marcou a mudança do nome de Simão para Pedro. Mas também trazia a Pedro uma lembrança amarga do momento como ele havia negado, não uma vez nem duas vezes, mas havia negado 3 vezes consecutivas a pedra que vive. Ele havia negado sequer conhecer Jesus Cristo. Contudo, quando ele escreve essa carta aos cristãos que estão temerosos por sua vida, Pedro chamou Jesus de pedra viva. Ou chamou Jesus de pedra, e não a ele. Mas Jesus não é apenas uma pedra qualquer. Jesus ressuscitou. E devido a essa ressurreição, ele é a pedra que vive. Só Jesus oferece esperança na morte, pois ele a conquistou. Ele é a pedra que define tudo. Ele é a pedra fundamental para a edificação da vida cristã, a qual somos chamados a viver e a proclamar. Segundo, Jesus é a pedra fundamental. Versos 6 e 7. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. É intrigante essa analogia que Pedro faz da pedra fundamental. Essa pedra, ela funcionava como um encontro de 2 paredes. E por isso ela era chamada pedra de esquina. Era o ponto de partida para qualquer projeto de construção. A pedra pivô de qualquer casa. Se fosse colocada inadequadamente, toda a estrutura seria afetada. Pedro usou essa figura de proclamação como uma proclamação para o Evangelho, mostrando que a vida cristã precisa estar alicerçada, apoiada, fixada em Cristo Jesus. A pessoa que assim constrói sua vida tem estabilidade e não se abalará. No evangelismo é isso que devemos proclamar, que Jesus é a pedra sobre a qual todos os homens devem construir suas vidas, sob pena, se não assim o fizerem, de serem abalados eternamente. Porque no final não importa o que tenham construído, porque se não construíram sobre Jesus, se não construíram sobre a pedra, sua vida desmoronará e ele sofrerá as consequências na eternidade. Construa sua vida em Cristo e proclame as excelências desta pedra angular a todos quantos puder.
Em Mateus 7, de 24 a 27, nós encontramos ali uma parábola onde Jesus fala de uma casa que é construída sobre a rocha e outra construída sobre areia. E quando vêm as tempestades, a casa que foi construída sobre a rocha, ela permanece firme. Mas a que foi construída sobre a areia, ela simplesmente desaparece. Analisando essa parábola, nós podemos perceber que a casa construída na pedra é a vida construída sobre Cristo. E as tempestades e os vendavais nos afetam, mas não nos destroem. Querido, construa sua vida sobre a pedra que é Jesus Cristo. Construa sua vida sobre esta rocha que é o Senhor. Terceiro, Jesus, a pedra rejeitada. Verso 7. O texto diz: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Junto com o fato de Jesus ser a pedra viva, ele sofreu a tragédia de ser a pedra rejeitada. Pedro continua dizendo, verso 4, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sabe, no ponto mais baixo da história humana, as pessoas rejeitaram Jesus, rejeitaram que ele fosse o Messias, negaram ser ele o Salvador, atacaram suas afirmações de divindade. Querido, a rejeição de Jesus tem sido profetizada no Antigo Testamento. Ela tem sido predestinada por Deus Pai e testemunhada por Pedro. Essa rejeição aconteceu durante toda a vida de Cristo, mas ela teve seu ápice na crucificação. A cruz é o ponto mais alto da rejeição de Jesus por parte dos homens. E mesmo quando Pedro ainda escrevia essas palavras, ele percebia que a rejeição continuava. Na verdade, ainda hoje, quando escrevo essa mensagem, nós podemos perceber que essa rejeição continua. Ainda hoje, quando proclamamos as virtudes de Cristo, alguns consideram loucura. A estas pessoas, Jesus continua sendo a pedra de tropeço. Isaías profetizou a rejeição de Cristo cerca de 700 anos antes do seu nascimento. Citando Isaías, Pedro explica que sempre haverá quem seja desobediente. E essa desobediência vai levar a não edificar a vida sobre a pedra fundamental. Devido a tal recusa, eles enxergam Jesus como pedra de tropeço. Mas é interessante porque até nisso nós podemos ver a beleza de Jesus. Ele é a pedra fundamental da qual ninguém poderá se desviar. Ninguém se esquiva de Cristo. A mensagem do Evangelho é um fator determinante para a vida de toda pessoa. As pessoas precisam ver que o Evangelho está no centro de sua vida e Jesus está no centro do Evangelho. O Evangelho tem a ver com o nosso destino eterno. Jesus Cristo é o grande inevitável. Ou nós encontramos Jesus em sua graça agora, ou no futuro, nós encontraremos o seu juízo. Então, ele não será mais uma pedra, mas ele será um muro, ele será uma parede intransponível, da qual ninguém poderá se desviar. Aos que se recusam a crer que Jesus Cristo é o caminho, ele é inconveniente, ele é inoportuno, ele é frustrante, ele é causa de desdém e até mesmo causa de raiva. As pessoas rejeitam Cristo, desobedecendo a palavra que aponta a Ele como Salvador, como Senhor. Elas caem com a pedra de tropeço. Somente aqueles que não rejeitam a Cristo é que não tropeçarão, mas fazem dele
a pedra fundamental. Essas pessoas experimentarão a promessa da ressurreição e se qualificarão como pedras vivas. Verso 5. 4. Jesus, a pedra eleita e preciosa. O texto diz no verso 6, estou fazendo um retrocesso aqui para nós entendermos a mensagem de Pedro. Verso 6 diz assim a palavra: por isso também a Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Depois de mostrar como o mundo rejeita Jesus, Pedro faz o contraste entre como Deus enxerga o seu próprio Filho. Enquanto as pessoas rejeitam Jesus, ele permanece pedra eleita e preciosa e escolhida de Deus. Ao chamar Jesus de pedra eleita, Pedro indica que que Deus selecionou Jesus, que marcou especificamente Jesus para trazer salvação a nós, pecadores. Chamando-o de precioso, Pedro mostra como Jesus era verdadeiramente querido e precioso para o Pai, mais do que para qualquer pecador. Contudo, Deus sacrificou esse Filho precioso, esse Filho escolhido, para que fôssemos redimidos do nosso pecado. Sacrificou esse Filho amado para que pudéssemos ser perdoados do nosso pecado. Isso é algo que jamais iremos compreender. E esse é mais um dos motivos que nós temos para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é mais um dos motivos que temos para proclamar com ousadia o nome do Senhor. Não devemos nos envergonhar ou ter receios, nem agora nem no futuro. Até a nossa morte, devemos proclamar essa pedra eleita e preciosa. Temos que entender, queridos, que essa é nossa missão de vida. Precisamos demonstrar nosso amor a Cristo e fazemos isso proclamando a sua obra salvífica. Provamos nosso amor quando o obedecemos. Podemos amar as coisas que cercam Jesus sem amar o próprio Jesus. Uma pessoa ela pode amar a doutrina, uma pessoa pode amar sistemas teológicos, até mesmo o ministério, pode amar a igreja sem amar a Cristo. Mas para aqueles que verdadeiramente pertencem a Jesus, Jesus é precioso. É por isso que aquele que o ama, proclama. Aquele que verdadeiramente é salvo por Cristo, proclama o Senhor. E não mudança de comportamento. Temos que proclamar Jesus e não mudança de comportamento, porque a mudança de comportamento é consequência natural da conversão. Por isso é que nossa santificação está ligada ao amor a Cristo e não à nossa própria justiça. Ponto 5. Jesus é aquele que ressuscitou da morte. Jesus morreu e ressurgiu. Esse é o fundamento da evangelização. Todo o evangelho repousa sobre a questão de Jesus ter ressuscitado ou não. Paulo desenvolve essa teologia em sua carta à igreja que lutava em Corinto. Corinto era uma cidade repleta de ideias filosóficas, que consideravam a ressurreição um tanto fantasiosa. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo estabelece que, se for impossível a ressurreição, então Cristo ainda estaria morto e a nossa fé seria em vão. Se isso fosse verdade, nossa pregação seria inútil, nossa fé sem valor, nosso arrependimento nulo e nosso Deus seria um Deus mentiroso. Os crentes que morreram estariam eternamente mortos e o nosso futuro seria lastimável e certeira a nossa morte espiritual. Contudo, de fato,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Oh, glória a Deus! Ele ressurgiu, e é isso que nós pregamos. Proclamamos, amados, que a morte não é o fim. A morte é apenas um corredor que nos leva para a vida eterna. Somos testemunhas pessoais, confiantes e santas de Cristo. Cristo ressuscitou, conquistando a morte e nos livrando do pecado. Esta é a mensagem. Esse é o Evangelho. O medo maior, a morte, que tem enganado todos os homens, foi destruído. E agora todo aquele que crê em Jesus pode dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O veneno da morte é neutralizado pela ressurreição de Cristo Jesus. Esta é a mensagem que pregamos. Esse é o Evangelho que levamos. Essa é a bandeira que levantamos. 6. Jesus, o Senhor de nossas vidas. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No templo em Jerusalém, no templo de Herodes, era um templo muito bonito, grandioso. Havia ali um sacerdote. E esse sacerdote tinha a responsabilidade de representar Deus ao povo e representar o povo diante de Deus. Mas na nova aliança, os crentes são o sacerdócio santo. Representamos Deus ao povo por meio do evangelismo e representamos as pessoas diante de Deus através das nossas orações. Queridos, nós somos o local da presença de Deus e somos sacerdotes de Deus. Somos a habitação do próprio Espírito Santo de Deus. E a nossa atividade espiritual diária é oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Os sacrifícios espirituais que oferecemos ao Senhor são o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso culto a Cristo. A maior necessidade de qualquer coração humano é de ser aceito por um Deus santo, um Deus todo-poderoso, um Deus irado contra o pecado. E em nosso evangelismo, nós oferecemos às pessoas um novo objeto de adoração. Nós chamamos as pessoas a deixarem os seus ídolos, que só oferecem satisfação temporária, e substituí-los pela adoração ao Deus Trino, cuja presença está cheia de alegrias e de prazeres eternos. Salmo 16, verso 11. As pessoas se esforçam tanto para tornar a vida sobre a terra como um céu. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido. Aqui nunca será o céu. Nenhum ídolo consegue trazer o céu para a terra. O evangelismo, amados irmãos, o evangelismo nos dá a oportunidade de entrar no mundo do descrente. Oferecer-lhes um vislumbre do céu mediante o relacionamento com o Senhor Jesus. A cruz possibilita tal vislumbre. Se a pessoa crer, ela vai enxergar a cruz de uma forma diferente. Somos o sacerdócio santo, oferecendo culto santo mediante a cruz, para o prazer e para a glória de Jesus. O versículo 9 também diz que os cristãos são o povo escolhido. Não se esqueçam de que Pedro escreveu essa carta para um grupo misto de crentes, tanto judeus como gentios. E ele emprega essa linguagem incrível sobre o relacionamento de Deus com o povo. Ele toma emprestado essa intimidade que o Senhor tinha com o povo de Israel.
Isso, na verdade, é um eco que ressoa de Êxodo 19, versos 5 e 6, onde Deus fez uma aliança com Israel, chamando-os de povo da aliança, se eles o obedecessem de maneira contínua. Moisés registrou essa promessa. Diz assim o texto: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro importou essa promessa e aplicou-a ao seu auditório, lembrando-nos que estamos incluídos dentre o povo escolhido de Deus. Sendo assim, nós somos uma nação santa, uma nação ordenada a funcionar como sacerdócio real, mediando Deus em Cristo Jesus a todas as nações. Mas não somos apenas sacerdotes e povo escolhido, somos também essa nação santa. A igreja consiste de povo santo de Deus, estabelecidos realmente como luz do mundo. Amados, nós somos cidadãos de outro mundo, um mundo de justiça, um mundo de retidão. E o nosso Rei, o nosso Senhor, nos conclama a obediência a essa aliança. Paulo motiva os filipenses a esse sentimento quando ele escreve em Filipenses 3:20. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa proclamação inclui um chamado para a santidade e explica o processo de santificação. Ou seja, a vida santificada é a única prova de que temos de que a alma foi salva. Temos de desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. Filipenses 3, verso 12. Visando ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Porque para isso nós somos predestinados. Romanos 8, verso 29. Amados, nós temos que morrer para o pecado e viver para a justiça. Esse deve ser o nosso propósito de vida. A mensagem de Pedro é simples. Deus nos tem doado tudo o que é necessário para uma vida de santidade. 2 Pedro 1, verso 3. E esse tipo de vida, esse modelo de vida, ele aparece naturalmente em toda pessoa que pertence a Deus. Pertencer a Deus. Que figura de linguagem linda! Pertencer a Deus. Somos o povo de sua propriedade, comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Somos resultados da sua misericórdia. Misericórdia. A misericórdia é o outro lado da graça. A graça nos dá aquilo que nós não merecemos, enquanto a misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. Quando Paulo quis destacar a misericórdia de Deus, ele disse que Deus era rico em misericórdia. Filipenses 2, verso 4. De fato, Paulo chama Deus de Pai de misericórdia, segundo os Coríntios 1, verso 3. Essa misericórdia, ela não nos é destinada apenas na salvação, mas é no nosso dia a dia. Ela continua por toda a nossa vida. Por essa razão, o autor de Hebreus nos anima para que nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, Deus é um Deus tão misericordioso que o local onde Ele está presente sempre irradia misericórdia. Basta olharmos o local onde Cristo estava. Doentes eram curados, paralíticos andavam, cegos enxergavam, mudos falavam e, principalmente, almas eram perdoadas, vidas eram salvas.
E essa misericórdia é o que proclamamos. Nós o fazemos porque ela afetou a nossa vida de uma maneira radical. O nosso destino mudou de inferno para o céu. A nossa natureza mudou de filhos da ira para filhos de Deus. O nosso propósito mudou de viver para nós mesmos e viver para Deus. Nós reconhecemos que somente pela misericórdia nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos arrancados do pecado de Satanás e do inferno para um reino de luz e um reino de justiça. Oh, amados, nós estamos a caminho do céu. Louvado seja o Senhor. Isso, queridos, isso nos dá motivação, bem como nos dá conteúdo para o nosso evangelismo. Temos o privilégio de contar aos outros de como Deus transformou a nossa vida, como Deus mudou o nosso destino final. Nós temos um Deus pessoal. A misericórdia de Deus se estende a indivíduos. É pessoal. Ele me escolheu. Ele me santificou. Ele me salvou. O Evangelho é uma mensagem pessoal porque a misericórdia de Deus é pessoal. E tudo na cruz grita misericórdia. Ele nos transforma em vasos redimidos de misericórdia divina. Anunciemos, amados irmãos, tão grande mensagem. Não paremos de proclamar o que o Senhor tem feito por nós. Eu estou concluindo. Tudo se resume nisto. Nossa mensagem é uma pessoa. Proclamamos uma pessoa, Jesus Cristo. Não um dogma, não um regulamento, não uma religião. Nossa mensagem é uma conversação que tem no seu centro um indivíduo. E nós estamos falando de Jesus. Estamos divulgando Jesus. Estamos exaltando Jesus. Estamos louvando Jesus. Em Colossenses 1, verso 28, Paulo resume o propósito de seu ministério na simples declaração. É interessante esse texto. Ele diz, sobre ele pregamos. Interessante que Paulo muda a ênfase. Ele coloca ênfase, ele muda o pronome pessoal à frente de sua profissão. Porque natural seria dizer, pregamos sobre ele. Mas Paulo diz, sobre ele pregamos. A importância está em Jesus e em sua mensagem evangelística. Amado, se você não estiver proclamando a beleza de Cristo, se não estiver dando a ênfase a Cristo em sua apresentação do Evangelho, você está perdendo o ponto principal do evangelismo. O Evangelho todo trata de uma pessoa, Jesus Cristo. Rejeitar o Evangelho é rejeitar essa pessoa. Rejeitar o Evangelho é rejeitar Jesus. Não é exagero de simplificação dizer que o plano de salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Temos de apresentar aos pecadores aquele que morreu por eles, para salvá-los dos seus pecados. Aquele que morreu por eles para livrá-los de si mesmos. A única esperança que temos é o Evangelho. E Jesus é esse Evangelho. Proclamemos de forma ousada, segura, firme, com perseverança e com fidelidade o Evangelho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.